Fala moçada, tudo bem? Olha ele aí, professor Laurence, tudo beleza com vocês? Pessoal, tudo jóia? Bom, segunda série, nós temos um tema de hoje chamado de combinações com repetição, tá? Então o tema de hoje é um tema de você fazer aqueles grupos, né? Os agrupamentos. Só que a diferença é que hoje nós temos, por exemplo, um tipo diferente de grupos, que é a chamada, né? A combinação com repetição. Só para você lembrar do conceito, pessoal, das combinações, o que você viu na aula passada com relação aos grupos, né? Então nós tínhamos, por exemplo, o seguinte aqui, ó. Tínhamos, por exemplo, um exemplo de Carlos, por exemplo, Carlos, Laurence e, por exemplo, Raul, com três pessoas, Carlos, Laurence e Raul, tá? Então vou botar aqui os nomes aqui, ó. Tem, por exemplo, aqui o Carlos, tem, por exemplo, aqui o Laurence, que é o professor de vocês nesse exato momento, e aqui, por exemplo, o Raul. Tá? A atividade, quando você lembra da aula passada, era, por exemplo, com essas três pessoas, com esses três amigos, eu quero formar duplas, né? Então, quantas duplas eu posso formar, tá? Quantas duplas eu posso formar? Veja, na questão, por exemplo, de duplas, então fazendo assim, um a um, grupo por grupo, né? Conjunto por conjunto, você pode formar, por exemplo, assim, ó. Carlos com o Laurence é a primeira dupla, né? O Carlos com, por exemplo, o Raul, você tem, por exemplo, uma outra dupla. Nós temos, por exemplo, aqui, Laurence com Carlos. Notem agora nessa questão de combinação, pessoal, que os subconjuntos Carlos, Laurence, Laurence, Carlos, gente, não se deve, então, considerar porque é o mesmo conjunto, né? Laurence, Carlos, Carlos, Laurence. Essa permutação não considera repetição, então você desconsidera aqui. Só conte com esse primeiro conjunto, com essa primeira dupla, né? Laurence com, por exemplo, Raul, aqui ó, Laurence com Raul. E depois, por último, na próxima linha, Raul com, por exemplo, Carlos. Como já te falei que são subconjuntos, você desconsidera, porque já tenho Carlos, Raul, Raul, Laurence é a mesma coisa, né? E por último, por exemplo, aqui você vai ter aqui, ó, Raul com Carlos e, por exemplo, Raul com Laurence, ó, Raul com Laurence, que você vai ter uma outra possibilidade, porém, Laurence, Raul, Raul, Laurence, você tem, então, os mesmos conjuntinhos, chama de subconjunto. Então, quando você fala em formar comissões duplas, é o quê? Você formar comissões, né, subconjuntos, em que a ordem para nós não importa. É ter a pessoa no conjunto, aí você já tem a resposta certa. Então, que nesse caso, o total aqui são três duplas, são três combinações, tá? Então cada conjuntinho, cada subconjunto, só para você lembrar aqui em azul, são chamados então de combinações, tá? Combinações melhor, chamado de combinações simples. Afinal, nós não temos a chamada repetição de elementos, né? No conjuntinho, não tem, por exemplo, Laurence, Laurence, Raul, Raul, Carlos, Carlos. Então, quando você fala em simples, é quando não tem essa repetição, ok? Beleza? Então, continuando, gente, nessa questão aqui, se caso você queira encontrar esse total, por exemplo, aqui de combinações, lembre-se, você faria assim, ó, uma combinação de três pessoas, conjuntinhos 2 a 2. Combinação de três pessoas, conjuntinhos então 2 a 2, tá? Então notem que nessa fórmula aqui da combinação você tem, por exemplo, lá um 3 fatorial. Aqui embaixo o valor então de 3 menos o 2 fatorial e o 2 fatorial, né? Então nessa combinação aqui você vai ter assim, ó, 3 fatorial, 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1. Lá embaixo 3 menos o 2 é 1 fatorial, né? E esse 2 fatorial é 2 multiplicado por 1. Fazendo aí as devidas simplificações, nós podemos então simplificar o 2 com 2, 1 fatorial vai dar 1. Então resposta final, o total de subconjuntos, de acordo com a fórmula da combinação, gente, tá aqui, ó. É o valor então de 3. Olha só, 1, 2 e 3. Lembraram dessa combinação simples? Ok, mas o nosso tema de hoje, pessoal, é um pouco diferente. São as combinações com repetições, tá? Na combinação simples, o que acontece? Os conjuntos que você forma aqui, pessoal, são conjuntos, por exemplo, que os elementos são distintos. Não pode ter Laurence, Laurence, Raul, Raul.
Hoje, na aula de hoje, esses conjuntos, essas combinações que você vai formar com o Lawrence hoje, permite que você tenha nesse conjunto repetições, 2 Lawrence, 2 Rauls, né, 2 Carlos e assim por diante, tá? Então, eis a nossa aula de hoje, a apresentação é a chamada combinação com repetição. Tá? Então vejamos aqui, ó, para você fazer a aplicação da fórmula, tá? Basicamente ela é bem parecida com a fórmula da combinação com repetição. Então vou apagar para vocês e vou escrever agora essa fórmula da combinação com a simples, depois comparar com a repetição. Então vejamos aqui, ó, na combinação simples você vai ter assim, ó, na combinação, chamada então de combinação simples, a fórmula que a gente acabou de fazer a aplicação para você relembrar dessa fórmula é a seguinte: combinação simples, combinação de n PAP vai ser equivalente a n fatorial, lá embaixo n menos o valor então do p fatorial e o p fatorial. Tá? E na combinação com repetição, vou te passar essa fórmula que está aqui, né, nessa tela para vocês, a combinação com repetição. Com repetição, a fórmula está ali, ó, tá? Eu vou inclusive fazer uma questão com vocês hoje, uma tarefa, que eu vou tentar desviar dessa fórmula, mas caso você queira utilizar, é assim, ó. A combinação com repetição, você vai fazer uma combinação C de, por exemplo, n mais p menos 1, vírgula, por exemplo, PAP, tá? Essa é a fórmula. Então aí você vai ter essa mesma estrutura, gente. Então aqui em cima você coloca, ao invés de n, você coloca n mais p menos 1, depois o valor de PAP. Beleza? Mas eu vou fugir um pouco dessa fórmula da combinação com repetição e a gente vai utilizar um pouco a regra da contagem, as permutações para encontrar essa resposta, né? A solução, por exemplo, para esse tipo de solução, para esse tipo de questão. Vejamos aqui, ó. Notem, por exemplo, este exemplo criado para vocês. Tá? Então veja, de quantas formas nós podemos comprar 5 garrafas? Eu quero comprar então 5 garrafas de suco numa loja que oferece, por exemplo, 3 marcas diferentes. Bom, é uma questão de combinação com repetição que você pode pensar no seguinte, ó, como são, eu quero comprar então 5 garrafinhas com 3 marcas diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, vou chamar, por exemplo, de X1 mais o valor, por exemplo, de X2, mais, por exemplo, X3 equivalente ao número, eu quero comprar então 5 garrafas, tá? Aqui, ó, 5 garrafas equivalente ao número 5. X1 mais X2 mais X3 equivalente ao valor do 5. Qual a ideia? Então vamos pensar o seguinte, ó, nós temos, por exemplo, a marca número 1, nós temos a marca número 2 e nós temos a marca número 3. Então o que pode acontecer, pessoal, é o seguinte. Então poderia, para totalizar essas 5, por exemplo, garrafas, eu comprar então 5 garrafas da marca 1, nenhuma da marca 2 e nenhuma da marca 3. Você concorda que esse caso aqui, gente, ele vai atender essa resposta equivalente a 5? E tem repetição, né? Então aqui você vai ter um conjuntinho, por exemplo, só de 5 garrafas X1. Então o agrupamento no primeiro caso aqui, ó, é X1, que é a primeira garrafa, mais a primeira garrafa aqui também, né? Então aqui você tem um conjuntinho, pessoal, que possibilita você ter, por exemplo, um conjunto com repetição. Então 5 garrafas X1. Uma outra forma que pode acontecer é, por exemplo, você comprar assim, ó, 4 garrafas da marca X1, mais, por exemplo, uma garrafa da X2, mais nenhuma da, por exemplo, X3. Percebe que isso pode acontecer, né? Então, outro conjuntinho que eu posso ter com 5 garrafas é assim, ó. X1, 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 X1 e depois aqui o X2, né? Então, por exemplo, 4 da X1 e apenas 1 da X2. Isso também acontece, isso também me interessa, né? Então, isso aqui são exemplos, pessoal, de combinações, de conjuntos, em que a repetição, para mim, nesse caso, me importa, né? Mas para encontrar a resposta final, a ideia vai ser o seguinte, agora fazendo uma forma diferente para vocês, tá? Então, notem, por exemplo,
exemplo, o que pode acontecer aqui, ó? Vamos pensar, por exemplo, em tracinhos. Pensar um pouco de regra da contagem, tá? Essa primeira possibilidade aqui de contagem, esse primeiro caso de contagem, eu posso fazer com relação a tracinhos. Vejam só a ideia para fazer um pouco de permutação com repetição. Esse 5 mais 0, ele pode ser escrito assim, ó. Os 5 são 5 tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos mais. O 0 não coloca nenhum tracinho, né? Então aqui, mais o valor então de 0, nenhum tracinho, mais o valor então aqui, ó, tem um mais aqui, tem um 0 no meio, tem outro mais aqui, né, e outro 0. Então essa primeira contagem aqui, pessoal, são 5 tracinhos, mais ninguém, então ficou 5 mais. É uma contagem, concorda? Uma outra contagem disponível, pensando nessa questão de permutação, olha, 4 tracinhos para o primeiro, ó, nós temos 4 tracinhos para a primeira, 4 tracinhos, mais um tracinho para o segundo caso, mais um tracinho para o segundo caso. Depois, você vai ter, por exemplo, aqui mais um outro caso aqui, então tem 4 mais o valor de um tracinho, né? Mais, por exemplo, aqui um outro valor aqui de mais. Aqui só tem só mais um, né? Aqui é só um mais, desculpe. Aqui são 5 tracinhos, 1, 2, 3, 4, 5, mais um outro mais aqui, tá? Nessa outra contagem, 4 tracinhos, tem um mais, tem um tracinho aqui e tem outro mais. Como o 0 não tem um tracinho, você não considera, né? Então qual é a ideia, pessoal, dessa questão de combinação com repetição? É você fazer o seguinte, você fazer a permutação, você fazer as mudanças de quem, Laurence? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. É fazer a permutação de 7 elementos. Olha aqui, ó. Estamos permutando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Faz a permutação de 7 elementos. Só que tem repetição. Você não pode permutar o mais, que são iguais, né? Não dá para permutar esse traço com um traço que são iguais. Então a ideia nesse caso, para você encontrar essas várias possibilidades, você faz uma permutação de 7 elementos, né? São 7 elementos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com repetição de 5 tracinhos, ó, são sempre repetição de 5 traços. Trocar os 5, no caso traço com traço fica a mesma coisa, se você permutar esse traço com traço fica a mesma coisa, então essa permutação de traços iguais não interessa. Da mesma forma, tem 2 mais se repetindo. Se permutar mais com mais ou mais com mais, a sequência ela fica a mesma. Permutação de 7, repetição de 5 e 2. Olha, permutação é o seguinte, com repetição. Permutação de 7, 7 fatorial. Lá embaixo, você vai dividir por 5 fatorial e você vai dividir por 2 fatorial. Tendo repetição, você divide pelo fatorial, tá? Então, o 7 fatorial, mesma coisa que o 7 multiplicado por 6, multiplicado por 5. Parem de abrir, né, esse 5 fatorial, porque o 5 fatorial você tem lá embaixo e te permite fazer o quê? A simplificação, tá? Então, você pode simplificar o 5 fatorial com 5 fatorial e aquele 2 fatorial, olha, o 2 fatorial é o 2 multiplicado por 1, tá? Então, por exemplo, aqui você vai ter o valor de 7 vezes 6, 42, que divididos por 2, o total aqui, gente, é equivalente ao valor de 21. Gente, como esse tipo de cálculo é contagem, nós temos então 21 conjuntos disponíveis. Então são contagens pequenas nesse caso específico. Então você poderia fazer na mão mesmo, né? Então uma possibilidade 5, 0, 0, 4, 1, 0. Poderia fazer assim, ó, 4, por exemplo, mais o valor de 0, mais o valor de 1. Depois, por exemplo, 3, 1 e mais o valor de 1. Então, como são contagens, tá, gente? O total de contágios ali vai dar um total, então, de 21. Então, eis a aplicação de uma combinação com repetição, dos quais você pode encontrar a solução utilizando essas permutações com repetições. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então é isso. Eis a aula de combinação, que é uma repetição nos conjuntinhos para você fazer a formação, tá? Grande abraço para vocês e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau, gente!